utilizando fuzzing com o GitLab. O GitLab suporta atualmente dois modelos de fuzzing que você pode utilizar no módulo de Security. Então eu já tenho aqui na tela as duas opções que a gente pode utilizar. Eu tenho o Coverage Fuzzing, que é um fuzzing específico para métodos dentro da sua aplicação, dentro do seu código, com o intuito de enviar vários valores ali randômicos, fazer testes de payloads randômicos dentro dos seus métodos, e se você tiver algum tipo de bug, se tiver algum tipo de envio que a sua aplicação não consegue processar e ela devolve ali algum tipo de erro, algum erro não tratado, ele reporta isso para o GitLab como um erro, como um problema ali que você precisa endereçar. E tem o API Fuzzing, que você consegue simular parâmetros em métodos ali dentro de uma API. Então, eu tenho ali diferentes operações que eu posso rodar na API, ele consegue enviar valores dinâmicos, randômicos ali para os métodos dessa API em específica. Nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada num exemplo desse primeiro aqui, que é o Coverage Fuzzing. Então, eu tenho um projeto aqui na nossa instância do GitLab, que ele se chama aqui Coverage Guided Fuzz Testing. Qual que é a ideia desse Fuzz Testing? Eu já tenho ele habilitado aqui no meu projeto. Eu basicamente vou ter um código meu, que vai ter ali um determinado método, que ele executa uma função em específica. Ele tem ali uma pequena customização que a gente precisa fazer situação a situação. O que eu preciso especificar? O método da minha aplicação que eu quero que o Fuzz Testing rode, que ele execute ali alguma chamada em cima desse método. Então, basicamente, qual que é a ideia? Eu tenho nesse caso aqui um código Python bem simples, que é esse code under test, é o teste que é o código que vai ser testado. Basicamente, uma função aqui que ela define se o terceiro byte é um 0 e ela vai lá e ela retorna, ela recebe, né, como parâmetro os bytes. E depois ele vai fazer ali uma pequena validação e ele vai retornar ali true ou false, basicamente, tá? E aí, dentro do nosso projeto, voltando aqui, isso seria o meu código nativo e eu tenho uma outra configuração que eu preciso fazer, que é o Fuzz Target. Então, eu preciso criar essa configuração dentro do meu projeto, dizendo, olha, para aquele método em específico que você quer testar, essas aqui serão as instruções que você vai utilizar. Então você vê que ele vai importar o meu código, né, a função ali específica que eu quero testar. Ele importa, no caso aqui, o Python Fuzz, porque é um teste Fuzz que a gente vai fazer em Python. E aqui embaixo ele tem a definição. Então, olha, eu estou definindo que o meu Fuzz teste, ele vai chamar essa operação aqui dentro do meu código. Então, eu basicamente crio essa estrutura para eu conseguir que esse job de segurança, esse Coverage Guided aqui, Fuzz Testing, que ele possa testar aquela função dentro do meu código. Agora eu volto aqui para o meu projeto. No meu GitLab CI, eu tenho basicamente um build, um teste e a etapa de Fuzz, que é basicamente onde ele vai executar aqui aquelas instruções que a gente copiou, né, que a gente acabou de configurar. Só um comentário também, a gente tem essa parte aqui de include, onde ele vai incluir o template da GitLab para Coverage Guided Fuzz Testing. Lembrando que você pode vir também aqui em Security Configuration, vai na opção de Coverage Fuzzing e você consegue criar essa configuração, tá? Um comentário antes da gente ver o resultado, tudo que ele gera de teste, ele faz o gerenciamento também do corpus, que é como se fosse um arquivo onde ele vai guardar todos os valores randômicos que ele utilizou naquele seu teste em específico. Então você tem uma base de tudo que foi testado, caso você queira reaproveitar, queira reutilizar em algum outro teste, ele já vai ter isso ali de prontidão para você. E agora na prática, se eu vier aqui em Build, Pipeline, eu tenho aqui um último pipeline que a gente executou, fiz o build, teste, e ele rodou exatamente ali o nosso fuzz. Se eu abro esse fuzz aqui, ele tem ali, né, todas as instruções que foram executadas, e reparem que nesse caso ele gerou um erro, né? Teve aqui um index error out of range, ou seja, em alguns dos testes que ele enviou, teve um erro na aplicação e esse erro foi reportado aqui. Então, se eu vier aqui agora em Vulnerability Report, eu vou ter a nossa exceção que foi capturada através daquele Fuzz Testing, né? Você vê que a categoria dele aqui, ó, Coverage Fuzzing,
O scanner em específico que a gente utilizou é o Python Fuzz e ele trouxe exatamente aqui o crash que aconteceu dentro da nossa aplicação. Nesse caso aqui, eu posso criar uma issue, posso direcionar alguém para que resolva esse bug que acabou sendo encontrado ali no nosso código, tá? Então, basicamente, é dessa forma que o GitLab trabalha, né? Uma das maneiras de se usar Fuzz, especificamente aqui o Coverage Guided, e a parte de API Fuzz Testing a gente deixa para outro vídeo.